E aí a gente chega nas fontes do direito. Nós temos, pessoal, 4 fontes do direito, tá? Teríamos aí uma quinta, que são os princípios, mas alguns autores consideram como fontes, outros não consideram, então os princípios ficaram separados. A primeira fonte é a lei. Acima da lei, né, nós temos a Constituição Federal. E aí eu sempre falo para os alunos, eu falo assim, gente, pega a Constituição Federal, dá uma lida na Constituição Federal. Você não precisa nem comprar ela, você consegue baixar a Constituição Federal no Google. Entra lá no Google, coloca Constituição Federal de 1988. Entra lá, vai dar uma lida no que fala a Constituição Federal. Porque ali ela traz direitos básicos e são direitos seus também, que você precisa conhecer, que você precisa saber. Não precisa ser alguém do direito para entender ou para querer saber quais são os seus direitos, tá? Vocês, enquanto futuros contadores, precisam dessas informações. Lá no 3º ano, por exemplo, quando vocês forem ver legislação trabalhista, no 3º e no 4º ano, quando vocês forem ver legislação trabalhista, é legislação, vocês precisam entender, tá? A lei, para ser criada, ela passa pelo processo legislativo. Então, ao contrário do que muitas pessoas pensam, ela não é criada pelo Poder Executivo. O Poder Executivo cria uma lei como exceção, não como a regra. Quem cria uma lei como regra é o Poder Legislativo. Como é a criação dessa lei? Lá no ambiente de vocês têm um vídeo que foi disponibilizado. Eu não sei como, as meninas podem até colocar aí no chat, mas foi disponibilizado para vocês um vídeo como material extra que chama Processo Legislativo. Olhem lá o vídeo que ele vai trazer passo a passo de cada uma das etapas de criação de uma lei, tá? A segunda fonte chama costume. O costume, então, é aquele que foi criado porque era muito praticado na sociedade. Então, por exemplo, até a década de 70, nós não falávamos em 13º salário. O empregado recebia os 12 salários, os 12 pagamentos, pronto, se encerrava ali. A partir da década de 70, passou a se falar na gratificação natalina, que depois virou o 13º salário, que é garantido, inclusive, pela Constituição Federal. Por que ele virou uma lei e depois foi para a Constituição? Porque os empregadores pagavam essa gratificação sem ser algo obrigatório para os seus empregados, como uma forma de deixar esse empregado feliz, esse empregado satisfeito, esse empregado querendo receber, né, querendo trabalhar, voltar com gás total. Então, por isso que eles pegavam e pagavam essa gratificação. Deixa eu ver ali se tem alguma... Se tiver alguma pergunta, meninas, e vocês quiserem jogar embaixo, porque eu tô vendo só o chat subindo, e às vezes pode ser que eu não consiga responder, tá? Amanda, a aula vai até 7h50, tá bom? Então, vamos lá. Bom, a terceira fonte é a doutrina. A doutrina são os livros jurídicos. O material didático que vocês têm não é uma doutrina, tá, pessoal? Porque ele ali tem uma série de autores que foi construído esse material didático em cima desses autores. Então, ali, eu não fico esboçando a minha opinião, eu não fico trazendo a minha opinião. Eu comento, trago um parágrafo que comenta, mas eu não estou doutrinando sobre um assunto. A doutrina são todos aqueles livros que vocês têm ali nas referências bibliográficas, tá? Essas são doutrinas jurídicas. E é doutrina jurídica um livro, Janaína. Se você pegar lá o seu material didático, você vai ver lá Sérgio Pinto Martins, Instituições de Direito Público e Privado, 2017. Essa é uma doutrina. São os livros jurídicos. Aí você pode estar se perguntando, meu Deus, por que dificultar e chamar doutrina?
Porque o autor está doutrinando sobre algo. Ele está trazendo a sua consideração sobre aquele assunto. Então, por isso que chama doutrina jurídica, tá? A quarta fonte, mas não menos importante, é a jurisprudência. A jurisprudência, pessoal, deixa eu ver aqui, doutrina. Monique, a doutrina são os livros jurídicos. Todo livro que falar direito, então, direito do trabalho, direito do consumidor, tudo isso é doutrina, tá? A lei é tácita, mas cada um pode doutrinar do jeito que quer. Não é que cada um pode doutrinar do jeito que quer. Ó, eu vou pegar um exemplo que tá acontecendo agora. A gente não vai discutir sobre isso, mas só para vocês entenderem. Direito do trabalho. Direito do trabalho, gente, tá bombando. Bombando. Tem várias decisões, várias coisas que estão mudando a todo momento. Lá no direito do trabalho, cada autor está interpretando a lei de um jeito diferente, porque ele está olhando como ele acha que o poder legislativo criou aquela lei. Por que acontece isso? Porque as leis são criadas com falhas. Eles não trazem certinho o que é, como funciona, de que forma funciona. Um exemplo, veio a lei falando que a gestante era para trabalhar home office, que não era mais para ela ir até o ambiente de trabalho. Vocês já leram a lei? Lá na lei fala, beleza, ela tem que ficar em casa. Quem vai pagar o salário dela? Não sei. Uma parte dos autores entende que o empregador tem que pagar o salário dela, uma parte dos autores entendem que o poder público, o Estado, que tem que pagar o salário dela. Entende? Então, isso é doutrinar, cada um vai trazendo a sua opinião, tá? Vamos, então, para a jurisprudência. A Emiliana colocou ali muito bem, ó, a jurisprudência são decisões reiteradas dos tribunais superiores. Exatamente. Então, é aquela decisão que eu vou vendo constantemente, e a partir daquele momento que eu vejo constantemente aquela decisão sobre aquele assunto, se torna uma jurisprudência. E aí, se eu estou sofrendo aquele problema, se eu estou sofrendo aquele impacto, aquilo pode, então, ser um exemplo para o meu pedido judicial. Vou dar um exemplo para vocês. Nas aulas eu sempre comento desse exemplo, porque eu acho assim que é muito marcante o pedido que foi feito, né? O rapaz, então, ele entrou com uma ação judicial contra a Rede Globo e o então Cacete Planeta. Quando ele entrou com uma ação judicial contra a Rede Globo e o Cacete Planeta, ele entrou com essa ação porque o nome dele era Tabajara. E ele achava que ele chamando Tabajara e o Cacete Planeta tendo criado aquele quadro no programa que eles chamavam, né, de Organizações Tabajara, que foi inspirado no nome dele. E aí ele se sentia constrangido, e aí ele se sentia mal, ele ia nos lugares e todo mundo ficava rindo da cara dele, e ele não gostava daquilo, e aí ele entrou com a ação judicial. O juiz veio e falou assim, ó, peraí, se você queria entrar com alguma ação, não era por conta das organizações Tabajara e da Rede Globo. O seu nome serviu como inspiração como qualquer outro. Podia ser João, Maria, José, qualquer outro nome. Mas ali casou melhor Organizações Tabajara. O Tabajara ficou melhor. Então, aqui você não tem direito. De acordo com a jurisprudência, de acordo com as decisões que nós temos, você teria que entrar com uma ação pedindo uma alteração do seu nome, e que o seu nome fosse trocado, e que ali você escolhesse o nome que fosse melhor para você, o nome que você quisesse, e que você não sofresse mais constrangimento, mas não que você sofresse, né, que você pedisse indenização por danos morais. Então, o pedido dele foi errado, o que ele queria não foi dado, porque existiam jurisprudências falando, ó, cuidado, existem pessoas que querem receber
indenização por danos morais sem motivo. Éricles, um costume, o que completa a sua dúvida. O que é esse costume que você quer saber? Tá? Como se estuda, Virgínia, como se estuda se cada autor tem um posicionamento? Você vai estudar de acordo com aquele que você se identificar mais. Aquele que você se identificar mais, aquele que você gostar mais do linguajar, é com ele que você vai estudar, tá? Eu me identifico muito para falar sobre essa parte da introdução do direito com o Sérgio Pinto Martins. É um livro fácil, didático, uma leitura tranquila. Tem gente que já não gosta, tá? Então, vamos ver. Deixa eu ver aqui. João Vitor coloca, nesse caso, ele poderia ter movido um processo contra as pessoas que estavam caçoando dele, não a Globo? Não, também não. Porque ele não ia nem ter como provar que essas pessoas estavam caçoando dele. A não ser que ele pegasse lá, né, o celular, mas naquela época nem tinha celular com câmera, igual a gente tem hoje, era na década de 90, então ele não conseguiria fazer prova disso, tá? Quem pediu para eu explicar de novo o que é jurisprudência? A Laísa. Laísa, jurisprudência são decisões repetidas dos tribunais. Então, vai acontecendo de sair muito aquela decisão, tá? Vai acontecendo de sair muito aquele caso e aquilo acaba sendo usado daí para outras ações, como base para outros pedidos judiciais, tá? A jurisprudência tem validade nacional, Charles. Eu posso usar onde eu quiser, tá bom? Isso, Camargo. A jurisprudência, ela se baseia na interpretação do juiz, junto com as leis que tem, e aí eu posso usar, então, num pedido que eu faço, ok? Deixa eu ver aqui. Uma testemunha não serviria como prova? Poderia servir, mas não seria 100% confiável. Naquela época, né, a testemunha não seria 100% confiável. Até porque, na década de 90, pessoal, começou a existir um boom de ações de indenização por danos morais. As pessoas estavam vendo a ação de indenização por danos morais como uma forma de ganhar dinheiro. Então, as ações de indenização por danos morais, elas eram altíssimas. Dava ali 150, 200, 300 mil reais, tá? Hoje, uma indenização por danos morais, ela chega ali em 10 mil, 5 mil, dependendo, 20 mil, tá? Claro, dependendo do caso, tá? Thaís, manda sua pergunta, eu não vi, vou tentar responder, calma, estou tentando responder aqui. A Pamela coloca, mas no caso... Ai, peraí que eu perdi a pergunta dela. Mas no caso da MC Pocahontas com a Disney, pelo fato dela ter pegado... Ah, mas aí a Disney tem um registro desse nome. Então, eu não posso usar esse nome em lugar nenhum. Isso se chama direito da marca, tá? Eu não posso usar. Gente, não pode usar nada que é da Disney, nada que é do grupo da Rede Globo, nada. Maurício de Souza, não pode. Ziraldo, vocês não podem usar nada. Nem querer colocar, né, querer criar com base nesse nome, nada. Porque eles realmente, Nike, eles realmente têm pessoas que ficam fiscalizando e se aparece alguma coisa, eles acabam daí processando, tá? E aí a pessoa tem que tirar,